Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler aí. A partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amém? Tira só um pouquinho para mim aqui, tirando o retorno. Só um pouquinho. Obrigado, irmão. Hoje eu quero ler 2 textos. O primeiro texto é esse. É um texto que nós conhecemos bem, embora nós não temos muito hábito de estudar o livro de Ezequiel. Mas esse capítulo em específico é um capítulo que nós conhecemos bem, é um capítulo famoso, porque é onde Ezequiel recebe uma visão, e nessa visão ele é levado até um vale, e dentro desse vale extenso, sobre este vale extenso, está uma quantidade imensa de ossos muito secos. Não é simplesmente secos, mas muito secos. E ali Deus quis trazer uma mensagem para Ezequiel. Deus queria usar daquele profeta. Deus estava usando e queria usá-lo para coisas maiores ainda. Para que nós não venhamos ferir o texto, eu quero te contextualizar. Esse momento em que a visão foi dada a Ezequiel, ao profeta Ezequiel, o povo de Israel, que era representado por Israel e por Judá, eles haviam voltado as costas para o Senhor. Eles tinham abandonado ao Senhor. Eles tinham deixado de lado os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas diretrizes, deixou a adoração ao verdadeiro Deus de lado, virou as costas para o Senhor. Era um tempo de apostasia. E por isso, neste momento, era um momento em que todo o povo de Israel, que ainda era representado pelo povo do norte e do sul, Judá e Israel, estava sofrendo consequências desse abandono a Deus. Porque veja bem, nós iria passar o Taifu, graças a Deus, não sei se vai passar a noite ou se não passou, se pegou só beiradinha, mas suponhamos que estivesse chovendo muito forte aqui fora, com muita chuva e muito vento. Se você sai debaixo desse teto, este lugar, esta construção está nos protegendo dos ventos e da água e da chuva. Então, enquanto eu estou aqui dentro, eu estou protegido, mas a partir do momento que eu vou ali para fora, eu fico exposto à chuva e eu fico exposto aos ventos. E não somente chuva e vento, mas tudo aquilo que a chuva e o vento pode trazer. Ontem nós vimos muitos galhos esparramados no chão, porque a força do vento era grande. Então, quando eu saio dessa proteção, eu estou exposto à chuva, ao vento, aos galhos, a qualquer coisa que seja capaz a chuva e o vento trazer e me alcançar. Deus nunca abandona ninguém
Deus nunca deixa ninguém, pelo contrário, nós temos sempre trazido algumas mensagens, e nessas mensagens o teor delas são relacionamento, porque o teor bíblico é esse. Começou a chover. O teor bíblico é esse. O teor do Novo Testamento, se nós formos estudar, nós vamos andar e vai voltar em uma coisa só: nos relacionar com Deus, nos relacionar com o Pai, para que seja desenvolvido em nosso coração um amor tão grande que nós consigamos amá-lo acima de todas as coisas. Mas aqui o povo de Deus havia voltado as costas para o Senhor e ele estava sofrendo consequências disso. E quais eram as consequências? Tanto o reino do norte quanto do sul, tanto quanto Israel quanto Judá, estavam sendo prisioneiros de nações estrangeiras. As nações estrangeiras vieram, venceram eles, estavam prendendo-os, aprisionando-os. E foi dentro deste contexto que Ezequiel recebeu essa visão de Deus e foi levado a este vale de ossos. E encontrou e viu aquele vale imenso de ossos secos. E Deus começou a fazer algumas perguntas para Ezequiel. Ezequiel, você acha que é possível que esses ossos voltem a viver? Verso 3. Filho do homem, poderão viver esses ossos? A primeira pergunta de Deus para Ezequiel foi: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? É possível que esses ossos voltem a viver? Pensa como ficou a cabeça do profeta. Porque são ossos, cara. É a mesma coisa de sermos levados a um cemitério e Deus faz essa pergunta: esses ossos que estão aí, podem voltar a viver? De repente Deus volta e diz a ele: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Ouvi a palavra do Senhor. Profetiza sobre esses ossos. Mande que esses ossos voltem à vida. Uma coisa que eu tenho aprendido, e essa é uma mensagem um pouco diferente do que eu costumo trazer. Deus colocou essa mensagem no meu coração já faz 1 mês e meio, mais ou menos. E eu estava meio receoso de vir compartilhar, porque é algo diferente assim do que eu costumo trazer e sai fora da minha zona de conforto. Uma coisa que nós podemos observar e que nós temos que tomar como lição para as nossas vidas é que constantemente Deus, Ele nos leva a lugares, a locais em que nós olhamos e falamos: meu, aqui é só morte, aqui é só destruição, aqui é perdição. Quando nós passamos por algumas crises, nós temos a tendência de olhar essas crises e dizer assim: nossa, é o fim, vai acabar com tudo. Quando deu aquele tsunami aquela vez, a gente pensou: meu, vai afundar o Japão, cara, acabou o Japão. Mas uma coisa que me chama muita atenção e que Deus começou a trabalhar no meu coração em relação a isso, na vida desses profetas, é que eu entendi que o profeta, ele é aquele que consegue enxergar além do caos. O profeta consegue ver além das tragédias. Se é uma pessoa normal, nós olhamos para esse vale de ossos secos e só vemos morte, destruição e, é muito sequíssimo, diz o texto, muito secos. Uma lição que nós temos que aprender com o profeta Ezequiel é que ele conseguiu ver além do caos. Isso é tão difícil para nós. Nós temos o hábito de olhar o caos. Nós temos o hábito de nos apegar ao caos. Nós temos o hábito, às vezes, de nos render ao caos. Mas Deus deseja nos levar a um patamar para que nós consigamos enxergar além do caos. Porque esse é o chamado do profeta. Nós fomos feitos reis, sacerdotes e profetas. Reis está ligado diretamente à autoridade.
Jesus nos deu autoridade. Ele fez de nós autoridades. Ele nos fez sacerdotes. Sacerdotes é aquele que ofereciam sacrifícios a Deus. É aqueles que apresentavam os sacrifícios ao Senhor. É aqueles que adoravam. Nós fomos feitos sacerdotes. E o texto diz que nós somos sacerdócio real. Nós somos feitos profetas. Profetas não no sentido de ouvirmos a palavra de Deus, não, de ouvirmos uma voz audível de Deus e vir aqui e falar para você, não. Profetas no sentido de estudar a Bíblia, de compreender esses textos, as Escrituras e profetizar através da palavra. Profeta no sentido de conseguir enxergar além do caos. Porque se existe uma característica que todo profeta deve carregar, é essa: conseguir enxergar além da desgraça, conseguir enxergar além do caos. O que nós podemos enxergar num vale de ossos secos? Só morte. Nós podemos enxergar desesperança. Nós podemos enxergar a ausência de qualquer coisa boa, não. Mas quando Deus fez a pergunta a Ezequiel disse: Senhor, Tu sabes. Porque ele compreendia, num vislumbre de fé, que Deus era capaz de fazer viver aqueles ossos, mesmo que aquilo fosse impossível aos teus olhos. Ezequiel conseguiu viver a palavra de Deus. Olha que lindo. E muitas vezes nós vivemos a nossa palavra ao invés de viver a palavra de Deus. Por quê? Porque eu falo, mano, não vai ter jeito. Não tem jeito. Eu conheço esse cara, eu conheço essa mulher, eu conheço essa situação, eu sei como é que funciona isso. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Aos nossos olhos a gente se apega ao caos, a gente se apega à desgraça, a gente se apega à impossibilidade. Mas profeta é aquele que enxerga além disso. Profeta não vive a própria palavra, profeta vive a palavra de Deus. Profeta não entende o que o coração dele diz, mas ele tenta entender aquilo que Deus vai fazer. E nós olhamos para situações onde Deus está fazendo alguma coisa e no momento está desorganizado e no momento está bagunçado, a gente olha e fala, isso não vai melhorar. E nós temos que alinhar nossa ótica e nosso coração com Deus para poder enxergar além disso, além dessa bagunça santa, além desse momento de ajustes. Porque o profeta é isso, nós temos esse chamado. Nós somos profetas, nós estamos aqui para profetizar a palavra do Senhor. Nós estamos aqui como voz do Senhor para essa nação, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos colegas de trabalho, para a nossa família. Nós estamos aqui como voz de Deus, nós estamos aqui como profetas do Senhor. Mas nós, como profetas do Senhor, nós temos olhado as circunstâncias e nos apegados a ela. E nesse momento, quando nós fazemos isso, eu estou dizendo, eu estou vivendo a minha palavra, eu estou vivendo a minha verdade, porque a palavra de Deus diz que para Ele nada é impossível, que tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus me diz que os pensamentos dele são muito mais altos do que o meu, então eu não vou entender realmente o que Deus está fazendo, mas eu tenho que buscar isso na intimidade com Ele, no escuro do meu quarto, no escuro da minha sala, no escuro da minha casa, buscando aos pés dele a revelação para aquele momento, que a gente olha e fala, é desgraça, mas Deus fala, não, é vida, mas o nosso coração fala, é perdição, mas Deus fala, não, é crescimento. Profeta tem que ver além do que os outros veem. Nós não somos normais, nós já deixamos de ser normais há muito tempo. Nós deixamos de ser normais quando nós aceitamos a loucura da pregação em nossa vida. Nós deixamos de ser normal quando nós acreditamos que uma oração de fé pode curar um enfermo. Nós deixamos de ser normal quando nós levantamos a mão e damos glória a Deus para um Deus que nós não vemos. Nós deixamos de ser normais. Nós somos profetas do Senhor, levantados por Ele, plantados nessa nação para fazer a obra dEle cumprir com o seu querer. Eu não sou mais um para ficar sentado. Eu não sou mais um para ser abençoado, não. Eu tenho que tomar a minha posição. Eu tenho que tomar posse daquilo que Deus me deu. Deus deseja me empossar, mas eu não tomo posse daquilo que Deus me deu. Eu tenho que buscar
buscar isso do Pai. Eu tenho que estar no Pai. Eu tenho que estar com o coração alinhado no Pai, para conseguir discernir essas situações. O texto diz que Ezequiel profetizou e os ossos começaram a se mexer, juntando-se cada um a outro de acordo com o corpo que pertencia. Um profeta creu, conseguiu ver além do caos, profetizou aos ossos. De repente, começou a fazer uns barulhos. Tipo Transformers, sabe? Quando faz... Começou a juntar os ossos. O efeito especial tá ruim, mas é mais ou menos assim. Começou a juntar os ossos, cada osso pertencente ao seu corpo. Aí já não tinha mais ossos secos, esparramados. Ali já estava o quê? Já estava o esqueleto. Só que não parou por aí. Porque diz o texto que de repente começou a aparecer os tendões, a musculatura e a pele, fazendo com que o corpo ficasse íntegro, inteiro. Porque um profeta creu. E nessa visão ele profetizou. E quando ele profetizou dentro dessa visão, os ossos começaram a se juntar, os tendões começaram a se esticar, cada um para um lado. A musculatura começou a ser formada e a pele cobriu o corpo, e ali estavam não mais ossos secos, não mais esqueletos, não mais um corpo esfolado somente com tendões e músculos, não, mas um corpo íntegro, diz o texto. Corpo íntegro, porque um profeta conseguiu enxergar além do caos. Porque o profeta conseguiu vislumbrar o que Deus ainda faria. É isso que falta para nós. Não nos falta fé. Não nos falta fé. Nós temos fé. Nós cremos, nós temos convicções. O que tem nos faltado muitas vezes é o discernimento para compreender a situação. O que tem nos faltado muitas vezes é ousadia para poder tomar a frente e profetizar. Tomar a frente em Cristo Jesus e cumprir com o propósito que Ele está nos colocando ali. Cada um tem uma medida de Deus específica para a sua vida. Mas uma coisa é certa, todos nós somos profetas, sacerdotes e reis. Temos autoridade, ministramos, adoramos e devemos profetizar, falar da palavra de Deus. Nós olhamos essa nação e a gente fala, os caras não querem nada com nada, porque a gente dá oportunidade, a gente chama, a gente faz isso, mas eles não querem compromisso. Eles não querem o Senhor, eles não querem isso, eles não querem aquilo. Enxergar além dessas situações. Nós temos que ter o poder de entender o momento, discernir a situação, enxergar além disso. E depois veio a explicação a Ezequiel dessa visão. E Deus começou a falar, Ezequiel, esse vale de ossos secos é o meu povo. Esse vale de ossos secos é o meu povo. Judá e Israel. Eles foram presos, eles estão sendo levados cativos, eles estão sendo aprisionados, eles foram vencidos, eles estão sem esperança nesse momento, Ezequiel. Eles estão sem esperança, eles estão desanimados, eles estão tristes, eles estão cansados, eles estão desesperados porque foram levados escravos. E o que acontece? Acontece que às vezes separa a mãe do filho, separa a esposa do marido. Muitas vezes as crianças são usadas como um instrumento sexual, as mulheres são exploradas sexualmente. Existem nações que devoravam seus próprios filhos. Então, quando nós falamos que vamos ser aprisionados, não é simplesmente ser colocado numa jaula, ser colocado numa cadeia, não, mas sofrendo as consequências disso. Eu passo a ser propriedade de quem venceu.
Eu fui vencido, então sou propriedade daquele que me venceu. Então o povo estava totalmente desesperançoso, desesperado, triste, que qual pai não ama o seu filho? As famílias iriam ser separadas, seus pais poderiam nunca mais voltar a ver os seus filhos. Ali havia um pranto, ali havia um desespero real e verdadeiro. E nesse contexto, Ezequiel foi levado a esse vale de ossos secos, e Deus falando com ele: Ezequiel, esse povo que está assim é o meu povo, eles estão mortos espiritualmente. Ezequiel, esse povo que está perdido, esses ossos é o meu povo, está seco. Por quê? Porque não tem relacionamento comigo. Está seco, não tem esperança de vida. Por quê? Porque não se relaciona, não gasta tempo, não me adora, não me busca, não está comigo, não anda comigo. E não há como ter vida além de Deus. Não tem como termos vida se não estivermos em Cristo. Não existe vida fora de Deus, não existe. Ezequiel, esse povo são esses ossos, Ezequiel. Mas veja bem, assim como você profetizou, e esses ossos se juntaram, eu vou juntá-los novamente. E assim como foi restituído os tendões e foi feita restituição da musculatura e da pele sobre esses corpos que estavam ali e antes era osso, eu vou fazer com o meu povo. Eu vou trazer esse povo que está seco e morto para um lugar de bênção e vou restaurá-los pelo amor do meu nome. Eu vou fazer isso, Ezequiel. Pode ter certeza. Esse é o recado, é essa visão que eu estou te dando. O sentimento do povo está assim: assim diz o Senhor: eis que abrireis a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus iria conduzir o seu povo novamente. Deus iria resgatar o seu povo novamente. Deus iria restaurar o seu povo novamente. Porém vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Uma coisa que nós aprendemos é que depois que nós começamos a acompanhar uma palavra, essa palavra profética, ela começa a tomar forma. Primeiro Ezequiel olhou aquilo e não viu nada. De repente ele profetizou, juntou as coisas e o corpo ficou íntegro. Se transformaram. Esses ossos se juntaram e o corpo foi formado integralmente. E depois disso, Deus falando a Ezequiel, dizendo: é assim que eu vou fazer com o meu povo, vou restaurá-los, vou trazê-lo de volta à terra. Vou trazê-lo de volta à sua terra, à nossa terra. O meu povo vai voltar para a nossa terra. O que está além disso é muito tremendo, porque dentro do profético, nós não fomos chamados para ver o que nós queremos ver. Nós fomos chamados para ver aquilo que Deus está fazendo ou está por fazer. Às vezes você olha para o Brasil, vamos supor assim, vamos falar assim. Às vezes você olha para o Brasil, para a sua família, e tá ali, tá um pé de guerra, tá com problema disso, problema daquilo, e você não vê solução. E você fala: realmente, não tem solução para isso. Mas você está orando pela sua família. Você está jejuando pela sua família. Você quer a salvação da sua família. Você quer a união, a unidade, o amor na sua família. Mas mesmo assim está um pé de guerra lá dentro. Então a sua função e a minha função como profetas é conseguir enxergar além disso. Além disso. Enxergar o que Deus está fazendo ou vai fazer. Não simplesmente a situação como ela está. Às vezes você olha para o seu trabalho e fala: cara, estou orando pelo meu trabalho aqui, estou orando para Deus abençoar, estou orando para isso, orando para aquilo. Mas aos meus olhos só vai piorando. Não melhora, só piora, piora, piora.
Mas nós, como profetas, nós temos que enxergar além disso, além do caos, além da desgraça. Porque no profético nós temos que enxergar além. Não é o que nós queremos ver, mas é o que Deus está fazendo ou ainda irá fazer. Quem conhece sobre... Tem dois textos que são muito conhecidos, mas vocês conhecem sobre o caso de Eliseu. Eliseu, ele estava em Dotã, e ali servindo ao rei de Israel. E Eliseu revelava ao rei de Israel as estratégias que o rei inimigo da Síria armava para pegar o rei de Israel. O rei da Síria armava uma armadilha, e o rei de Israel ia para essa armadilha, mas no meio do caminho, Eliseu chegava e falava assim: rei, não vai por lá, porque o rei da Síria fez uma armadilha para você. Então o rei de Israel voltava, ia por outro caminho, e o rei da Síria dava com um burro na água, ficava frustrado. Isso aconteceu muitas vezes. Aconteceu tantas vezes que o rei da Síria fez uma reunião e falou: eu tenho alguém que é espião do rei de Israel aqui. Tem um dos nossos que está revelando os nossos planos para o nosso inimigo. E de repente, um dos soldados desse rei da Síria disse assim: não, Senhor, é porque Israel tem um profeta, e esse profeta é chamado Eliseu. E ele sabe tudo o que acontece, até o que o Senhor conversa no seu quarto, ele ouve, ele sabe, Deus revela aí. Então o rei da Síria falou: pronto, resolvido, vamos cercar onde esse profeta está. Onde que ele está? Vamos procurar. Está em Dotã. Beleza, está em Dotã, então vamos cercar onde esse profeta está e vamos matá-lo, porque acaba o nosso problema. Mais fácil matar o profeta, porque ele está desprovido de guarnição, está desprovido de soldados. E cercaram o profeta. E ali estava o profeta Eliseu e o seu moço, o seu ajudante. De repente, quando o ajudante de Eliseu abre a janela pela manhã da sua casa e olha, ele fala: meu Deus, já era, estamos mortos, meu Senhor, o rei da Síria cercou a gente vai morrer, não tem mais escapatória, foi muito bom te servir, estamos juntos até aqui, daqui para frente não sei como mais vai ser, porque já era. Eliseu, profeta, porque o profeta consegue enxergar além do caos, ele só falou assim: Senhor, abre os olhos desse abençoado, para ele ver o que realmente está acontecendo. E diz o texto que os olhos do moço de Eliseu, do ajudante de Eliseu, foram abertos, e ele conseguiu ver que além daquele cerco da Síria, existia um cerco muito maior de cavalos, um exército celestial guardando e protegendo. Às vezes nós somos cercados por muitas situações, nós somos perseguidos por muitas situações, e esse cerco é algo próximo, e nós estamos no centro disso. E nós, quando estamos cercados, nós tendemos a não discernir muito bem, porque afeta nossas emoções. E quando nós permitimos que as coisas afetam as nossas emoções, nós temos uma probabilidade muito grande de sermos desequilibrados em qualquer tipo de decisão. Mas Eliseu não, Eliseu ele calmo, tranquilo, olhou e falou: olha, os que estão conosco é muito maior, muito mais numerosos do que estão com eles. Os que estão com você é muito maior e muito mais numerosos do que os que estão aí fora. O exército celestial que te guarda, o Deus que te guarda, o Pai que zela pela tua vida, é infinitamente mais poderoso do que qualquer um que intenta contra ela. Nós temos que entender e conseguir enxergar além do caos. Nós temos o hábito de somente enxergar o caos. Você conhece uma pessoa pessimista? Você nem precisa pensar muito. Pensa numa pessoa pessimista, 2 segundos você já sabe. Não precisa pensar muito, porque o que mais tem são pessoas pessimistas, pessoas desesperançosas, pessoas que não conseguem enxergar um palmo à frente do seu nariz. Por isso nós fomos chamados
para sermos alinhadores de coração. Nós somos chamados para sermos profetas, para conduzir essas pessoas que não enxergam para o caminho do Senhor. Então vamos morrer, Eliseu. Calma, cara, vem comigo. Olha aqui, são muito maiores e muito mais numerosos. Fica frio. O que nós temos que fazer é exatamente isso que Eliseu fez. Conduzir essas pessoas, mostrar o verdadeiro caminho. O caminho é Cristo. Não existe outro. Se você seguir depois lendo, isso que eu te narrei está no capítulo 6 de 2 Reis. Se você ler no capítulo 7 de 2 Reis, diz assim: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de ouro. Samaria estava cercada pelo rei da Síria. E ali o rei e toda a população estava cercada, ou seja, não entrava alimento. E com o tempo, o alimento acabou. E uma cabeça de jumento chegou a ser comprada por mais ou menos 100 gramas de prata. Gente, o que nós vamos fazer com a cabeça de jumento? A fome e o desespero que assolou Samaria era tão grande por causa do cerco dos inimigos, que o texto diz que uma mulher conversou com a outra dizendo assim: olha, nós não temos o que comer, nós vamos morrer, mas preste atenção, vamos matar o seu filho hoje e vamos comê-lo. Amanhã nós matamos o meu e comeremos o meu. Combinado? Combinado. Mataram o filho de uma mulher, comeram ele. E de repente, no outro dia, quando a outra mulher deveria sacrificar o filho para que as duas famílias se alimentassem novamente, o que aconteceu? A mulher fugiu e escondeu o filho. E nisso, a mulher que matou o seu filho para se alimentar dele, procurou o rei e falou: rei, aconteceu isso, contou a história para o rei. E o rei imediatamente ele disse: que o Senhor, cara, pode fazer comigo o que ele quiser, pode me amaldiçoar, pode me matar, pode me disciplinar, se hoje eu não matar Eliseu, se hoje eu não pegar a cabeça de Eliseu e colocar numa bandeja. Mas preste atenção, quem que cercava Samaria? Eram os sírios. Repete comigo, quem cercava Samaria eram quem? Os sírios. E os sírios eram quem? Eram os inimigos. Quem estava impedindo a entrada de comida em Samaria? Eram os sírios. Quem estava causando essa desgraça? Eram os sírios. E quem estava tomando todo tipo de decisão necessária dentro de Israel? Quem tinha essa autoridade era quem? Era o rei. Ou seja, Eliseu não tinha nada a ver com isso. Quem estava causando aquela desgraça e aquela tragédia que estava assolando Israel eram os inimigos. E além dos inimigos, quem tinha poder de decisão para fazer A, B ou C era o rei. Só que engraçado que o rei culpou quem? O profeta Eliseu. O que o profeta Eliseu tem a ver com isso, cara? O homem salvou a vida do rei de Israel muitas vezes. Eliseu não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver com a paçoca. Quem era o culpado era Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Eram os inimigos que eram os culpados. Mas o rei culpou Eliseu: eu vou matar Eliseu hoje. Onde já se viu acontecer isso? Cara, Eliseu não tinha nada a ver com isso. Aqui a gente entende que se tornar um caçador de culpados já é muito mais antigo do que a gente imagina. Porque quando algo não dá certo na nossa vida, a gente tem que culpar A, B ou C. Quando a desgraça assola a minha vida, eu tenho a tendência em procurar o culpado fora, mas o culpado sou eu.
Porque as decisões, quem tem autoridade para tomar sobre a minha vida sou eu. Então tudo que eu estou vivendo hoje é uma consequência de decisões que eu tomei. E quem tomou essas decisões foi você. A consequência é sua, porque quem tomou essas decisões é você. O rei estava ali passando fome junto com a população, e a população estava se matando para se alimentar um do outro, porque os inimigos estavam ali cercando Samaria. Mas o culpado era quem? Era Eliseu, coitado, que estava orando, buscando uma palavra do Senhor. Eliseu não tinha nada a ver com isso, mas o rei quis culpar Eliseu. Assumamos as nossas responsabilidades. Se a minha casa está do jeito que está hoje, eu sou responsável por ela, porque eu tenho poder de decisão. Se a minha vida está como ela está hoje, é porque eu tenho responsabilidade sobre ela, porque eu tenho poder de decisão. Se a minha vida está boa, se a minha vida está ruim, se o meu trabalho está bom, se o meu trabalho está ruim, se os meus filhos são bênçãos, se os meus filhos são bênçãos, a decisão é minha. Eu tomei as decisões. A consequência disso, responsabilidade minha. Mas nós esquecemos, nós nos tornamos caçadores. Eu até postei sobre isso, de culpados. É mais fácil eu culpar o outro pela minha frustração, é mais fácil eu culpar o outro pelos meus erros, é mais fácil apontar o dedo para o próximo do que eu assumir a responsabilidade sobre essas decisões que são minhas. Qualquer decisão tinha que ser tomada por parte do rei. Rei tinha o poder de qualquer tipo de decisão. Não tinha muito o que fazer, mas se tivesse alguma coisa para fazer, era o rei que tinha que tomar essa decisão. A responsabilidade era dele. Se havia um culpado sobre tudo isso, o culpado era o rei. Mas o rei não assumiu a responsabilidade e apontou para Eliseu, um homem de Deus, um profeta do Senhor, transferindo a responsabilidade. Cara, Eliseu não tinha nada a ver com isso. Só que Eliseu, profeta do Senhor, aquele que conseguia enxergar além do caos, além da desgraça, além das tragédias que assolavam o povo de Israel. E o rei mandou alguém para matar Eliseu. E Eliseu estava ali reunido com algumas autoridades. De repente ele falou: cara, olha que Zé Ruela, tá me mandando um cara para vir me matar. Esse rei tá vacilando grandão. Olha, manda dizer assim pro seu rei: amanhã, nesse mesmo horário, um ciclo de prata, você vai estar comprando um monte de farinha. Amanhã, nesse mesmo horário, todo mundo vai estar com o bucho cheio de comida, cheio de fartura e pagando baratinho, tudo na promoção. Aí sempre tem um sabidão, né? Aí tem sempre um sabidão, um conselheiro assim, que é o cara. E esse conselheiro que estava ajudando o rei a caminhar, o rei segurava no braço dele assim. E esse conselheiro disse: mas tu tá achando o quê, rapaz? Nem se abrir as comportas dos céus e Deus derramar tudo lá de cima, vai acontecer isso, impossível. Conhece alguém assim? Que para ele é tudo impossível, tudo é pessimista, não acredita em Deus, não acredita na palavra de Deus. É crente, mas não acredita na palavra de Deus, não acredita em Deus, não acredita que Deus pode mudar as coisas. E Eliseu, cara, eu gosto de Eliseu porque ele é top. Ele falou: mano, é o seguinte, todo mundo vai comer e você vai rodar, viu? Tu vai rodar, beleza? E nós sabemos a história. Veio um barulho muito grande. Deus enviou um barulho muito grande, como se fosse exércitos e mais exércitos e mais tropas se aproximando de Israel. Ninguém ouviu, somente os inimigos. E os inimigos ouvindo aquele barulho todo, pensaram: nossa, Israel conseguiu contratar todo o resto da nação aqui para vir contra nós, nós vamos morrer. E o que aconteceu com o cerco dos sírios? Eles fugiram, deixaram tudo do jeito que estava. Tinha ouro, tinha posses, tinha comida, tinha animais, tinha tudo. Eles deixaram tudo ao redor da cidade de Samaria e fugiram, deixando para trás até roupas. E quem descobriu isso? Foi uns abençoados leprosos que lavou a égua nessa daí. Foram lá: mano, a gente vai morrer se a gente ficar aqui, porque a gente não tem o que comer.
Se a gente for para lá, vamos pedir comida. Se eles derem comida, beleza. Se não derem, não, vamos morrer de qualquer jeito. Ou seja, vamos morrer aqui ou vamos morrer lá. Então vamos morrer tentando. E os leprosos foram lá e viu que estava tudo vazia. Comeram, beberam, pegaram ouro, esconderam, pegaram prato, esconderam, pegaram roupas, pegaram capas, esconderam. Ou seja, fizeram o pé de meia deles. Sou leproso, mas sou poderoso. Guardou tudo ali. Só que no meio desses leprosos tem muita gente inteligente. E um deles falou assim: olha, não vamos esperar amanhecer não, senão vai ficar feio para nós. Vamos chegar lá e avisar já a galera. A gente já fez o nosso pé de meia, já comemos, já bebemos, estamos cheios de comida, cheios de dinheiro. E chegaram até a porta de Samaria e avisaram os sentinelas. E depois vocês sabem o que aconteceu. Um dia depois que Eliseu havia profetizado, depois do rei de Israel enviar alguns cavaleiros para ver se era algum tipo de armadilha, e eles viram que não era, que estava tudo limpo, as portas de Samaria foram abertas. Sabe aquele sabidão que estava apoiando o rei no seu braço? Aquele que disse assim: oh, mas nem se abrir as comportas dos céus Deus vai ser capaz de fazer isso. Esse mesmo que falou isso, quando abriram as portas de Samaria, ele foi pisoteado. Ele viu, mas não comeu, morreu. E nesse mesmo horário, as coisas se restabeleceram, as coisas se normalizaram. Israel recebeu uma vitória sobre os seus inimigos. E mais ainda, estava tudo na promoção, comida baratinho, todo mundo enchendo o bucho, todo mundo feliz. Mas por quê? Porque uma pessoa, um profeta, conseguiu enxergar além da desgraça que assolava. Nós temos que enxergar além do cerco, além da perseguição. Como profeta, nós devemos enxergar além disso. Quando nós sofremos cercos na nossa família, e quando eu digo cercos na nossa família, eu digo situações ruins, desagradáveis, tragédias que acontecem, desentendimentos. Quando nós sofremos cercos na nossa família, nós temos que enxergar além do que realmente está acontecendo. Nós, como profetas, temos o chamado de enxergar além da desgraça, além do cerco, além do caos. Quando existem cercos no nosso trabalho, no nosso ministério, nós temos que enxergar além disso, além do caos, porque nós, como profetas, fomos chamados para enxergar além do caos. Profeta é aquele que transforma o caos em bênção. Profeta é aquele elo que une Deus à terra e faz a desgraça se transformar em bênção. Por isso nós temos que assumir essa posição. Nós temos que entender a nossa posição de profetas, enxergar além das situações que nos cercam, enxergar além dos cercos da vida. E quantos cercos a vida nos promove, quantos cercos a vida realiza em nós, mas nós temos como profetas do Senhor que buscar no Senhor e enxergar além do caos. Já tem muita gente para enxergar o caos. Nós temos que enxergar além do caos. Deus, Ele é perito em transformar. Quando eu falo perito, eu lembro do Robertinho. Ele gosta da palavra perito. Deus, Ele é perito em transformar aquilo que você está vendo naquilo que você ainda não viu. Deus, Ele transformou aquilo que todos estavam vendo em Samaria: desgraça, morte, perdição, canibalismo. Ele transformou aquilo que todos estavam vendo naquilo que eles não viram. O profeta faz isso. Ele olha a situação, ele enxerga a situação, mas ele consegue ver além do caos, além da desgraça, porque ele sabe que Deus, Ele é perito em fazer aquilo que você vê se transformar naquilo que você ainda não viu. E esse é o nosso Deus. É o Deus que nos traz entendimento, é o Deus que nos traz vitória. E não somente isso, mas faz de mim e de você responsáveis, profetas, para trazer a paz, para trazer a bênção, para trazer o equilíbrio, para trazer o amor, para trazer a restituição, para trazer o relacionamento. Eu e você, ministério profético, nós fomos chamados. Nós somos chamados, o ministério profético está ligado diretamente a isso, a você ver além daquilo que os olhos estão vendo, a você ouvir além daquilo que os seus ouvidos estão ouvindo, a você sentir além daquilo que as suas emoções estão te fazendo sentir, a você discernir além daquilo, toda aquela situação que está ao seu redor.
Porque nós não devemos viver nem mover por sentimentos, por emoções, mas pela fé no Filho de Deus, que venceu todas as coisas, que deu para nós o Espírito Santo de Deus, não para estar pendurado na parede do meu quarto, mas para conduzir a minha vida, para me dar o entendimento, para me dar o discernimento. O Espírito Santo está aqui para alinhar o meu coração com o coração de Deus, e eu andar dentro daquilo que Ele preparou para mim. E quando eu ando dentro daquilo que Deus preparou para mim, eu tenho poder e autoridade, porque Ele me fez rei, sacerdote e profeta. Eu não devo andar naquilo que Deus fez para o irmão, eu devo andar naquilo que Deus fez para mim. Quem tem autoridade na sua casa é você. Quem tem autoridade na casa do irmão é o irmão. Não adianta eu querer ter autoridade na casa do irmão. Não adianta o irmão querer ter autoridade na minha casa. Ou seja, o que Deus tem para você, você tem autoridade naquele caminho. Deus te deu isso, então a autoridade que Deus te deu está dentro disso, e não dentro daquilo que Deus deu para o irmão. Vamos andar naquilo que Deus nos deu e viver plenamente essa autoridade que nos foi dada por Ele e conquistada na cruz. Simples assim. Não é falta de fé, é falta de ousadia, é falta de relacionamento, é falta de alinhamento de coração. E nós temos falado, são dias de alinhamento de coração, são dias de alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. São dias de buscarmos a face de Deus como nós nunca buscamos, para que nós possamos colher, para que nós possamos ceifar como nós nunca ceifamos, para que nós possamos colher como nós nunca colhemos. Nós temos que buscar, nós temos que nos relacionar como nós nunca nos relacionamos. São esses os dias. Veio uma palavra de Deus para o Júnior, e o Júnior, ele é profeta, ele tem um ministério profético, ele tem um encargo profético muito forte. E durante um momento de atmosfera, a atmosfera estava assim, totalmente profética, estava uma atmosfera maravilhosa, e Deus deu uma palavra para ele dizendo que tudo que nós fizéssemos em 3 anos, os céus do Japão estariam abertos. Ou seja, durante 3 anos os céus do Japão estariam abertos, e tudo que fizermos iria prosperar, iria crescer. O que nos falta não é fé, o que nos falta é ousadia para fazer. O que nos falta não é condições, o que nos falta é disposição para realizar. O que nos falta não é falta de dinheiro, não é falta de tempo, não, porque nós arrumamos tempo, nós arrumamos dinheiro, nós arrumamos tudo, mas nós temos que ter disposição, ousadia e caminhar para fazer, porque é tempo de fazer. Hoje não é tempo de orar, hoje não é tempo de jejuar. Não me entenda errado, não me entenda errado. Não estou dizendo que não é tempo de orar e de jejuar para você não ficar todo o tempo nisso. Hoje não é tempo mais de orar, hoje não é tempo de jejuar, hoje é tempo de fazer. 3 anos que nós temos pela frente, são 3 anos para realizarmos projetos que Deus colocou no nosso coração, projetos que Deus nos deu a direção. É tempo de fazer, é tempo de realizar, é tempo de dar passos, é tempo de crescer, é tempo de romper, é tempo de ir além, é tempo de enxergar além do caos e profetizar sobre essas vidas, sobre essas situações, sobre essas cidades. Quer dizer, hoje é tempo de fazer, não é tempo de orar mais. Hoje não é tempo mais de orar, é tempo de realizar, é tempo de vestir a calça, de vestir a roupa, vestir a farda, ir além, e fazer, e lutar, e buscar, e pelejar. Tempo nós arrumamos, nós damos um jeito de arrumar. Tempo nós sempre damos um jeito de arrumar. Se você não tem tempo para Deus, se você não tem tempo para realizar o seu ministério, é porque você está fazendo um monte de coisa que Deus não quer que você faça. Porque as coisas que Deus não quer que você faça, tira todo o tempo das coisas que Ele quer que você faz. Ah, eu não tenho tempo, então preste atenção, porque a tua vida está toda errada. Eu não tenho tempo não, porque Deus faz tudo certo. Ele faz te dar tempo para você realizar as coisas dEle. Se não tem tempo, é porque você está realizando as suas e deixando a dEle de lado. Deus, Ele deseja aqui, no nome do Senhor Jesus, cumprir, realizar sonhos nas nossas vidas. Mas nós temos que estar alinhados com o coração de Deus. Quem lembra de Ana? Ana queria um filho, era o sonho dela, ela era estéril, não conseguia ter filho, ela era frustrada, triste, desanimada. Ela era amada, sim, muito amada, muito querida. Ela era tratada com carinho por parte do seu marido, sim, mas ela queria um filho, e aquilo atingiu o coração dela, e aquilo trazia uma tristeza enorme, um desespero enorme, uma frustração enorme, e o sonho dela era ter um filho. E ela foi no templo, orou, e parecia que ela estava embriagada. Chamaram a atenção dela, e ela disse: não, eu estou aqui, mas é oração, não estou bêbado, eu não bebo não, aqui eu estou tranquilo, estou buscando meu pai, eu estou buscando um milagre. Preste atenção nisso. O sonho de Ana era o quê? Era ter um filho. E quando ela alinhou o coração com o coração de Deus,
ela entendeu que o sonho de Deus era ter um profeta, porque naquele tempo a palavra de Deus era escassa. Não vinha mais palavra de Deus, os profetas estavam corrompidos, os sacerdotes estavam corrompidos, não tinha mais palavra de Deus, a palavra era escassa. O sonho de Ana era ter um filho, e o sonho de Deus era levantar um profeta. O que aconteceu? Fundiu o sonho de Deus com o sonho de Ana, e ali nasceu Samuel. Mas os nossos sonhos só se tornarão realidade quando os nossos sonhos forem os sonhos de Deus. Quando os nossos corações estiverem alinhados com o coração de Deus, os nossos sonhos passarão a ser o sonho de Deus, e aí sim começará a se cumprir na nossa vida. Deus não tem sonho egoísta. Tudo que Deus faz é para a coletividade. Tudo que Deus faz não é para mim, é para nós. Não existe em mim, não existe eu no reino. É nós, é para nós e sempre. Jesus não morreu para um, Jesus morreu para todos. Deus não dá graça para um, Deus dá graça para todos. Deus não abençoa um, Deus abençoa a todos. O reino é coletivo. O meu coração alinhado com o coração de Deus, eu conseguindo enxergar além do caos, o meu coração batendo, fundindo com o coração do Pai, ali vai nascer o sonho de Deus. O meu sonho vai se tornar realidade quando ele se tornar o sonho de Deus. Somos profetas. E no nome do Senhor Jesus é tempo de fazer, arregaçar as mangas. A gente passa às vezes 4 anos, às vezes 5 anos fazendo um curso universitário. Dependendo da especialização, você estuda lá mais uns 4, 5 anos. Mas depois desse período de estudo, você sai da faculdade ou da universidade e você vai para o trabalho. E durante o trabalho, você já não vai mais para a sala de aula para ficar estudando. Você vai para o consultório, você vai para o escritório, você vai para o seu trabalho. Você vai trabalhar. Nós já saímos desse período de estudo. Hoje é tempo de exercer aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Nós já saímos desse tempo de preparação. Hoje é tempo de vivermos essa preparação. Mas todo bom profissional, ele sempre se atualiza, ele sempre está estudando, mas ele não vai para a sala de aula, ele estuda em casa. Assim tem que ser conosco. É tempo de fazer. É tempo de realizar. É tempo de romper. Ministério de jovens é tempo de romper. Ministério de casais é tempo de romper. Das mulheres é tempo de romper, é tempo de ir além. Das crianças, infantil, é para ir além, é para romper, é fazer, é tempo de fazer, gente. É tempo de realizar. 3 anos os céus estarão abertos. O que fizermos será abençoado. Eu creio na palavra profética, eu creio na profecia que Deus colocou no coração do Júnior, porque ele é um homem sério, é um homem de Deus. 3 anos é época de fazer, tempo de fazer. Nós plantamos, existe o tempo de plantar. E nós colhemos, existe o tempo de colher. Nós estudamos, existe o tempo da preparação. Nós trabalhamos, existe o tempo de fazer. Nós oramos, existe o tempo da preparação. E nós continuamos orando, mas nós fazemos, porque existe o tempo de fazer e é tempo de fazer. É tempo de enxergar além do caos. Não é porque eu estou vendo o caos que Deus não vai fazer. Pelo contrário, eu vou ver além do caos, porque eu sei que Deus vai realizar. O caos não pode me impedir de romper. O caos não vai me impedir de fazer o que Deus deseja que eu faça. O caos, a desgraça, as tragédias que nos assolam não irão nos impedir de realizar o propósito de Deus para este lugar. Em nome de Jesus, fique de pé.